Meus cumprimentos, eu sou o professor Jaime João Pasqualini, titular da disciplina de Direito das Obrigações, e nós vamos hoje para a nossa terceira aula gravada através de vídeo. Temos algumas perguntas dos alunos e eu vou tratar de respondê-las agora. Uma das perguntas que eles nos questionam é sobre a diferença entre débito e responsabilidade. E quais as consequências da responsabilidade. Repare o seguinte, se você tem a mensalidade da sua faculdade para pagar até o dia 20, isso é um débito, né? É uma obrigação no sentido de débito. Até o dia 20 você tem essa obrigação de pagar. Se você não pagar no dia 20, dia 21 já incorre em responsabilidade. Responsabilidade significa uma obrigação não cumprida, em todos os sentidos. Até o vencimento é débito. Não cumpriu, nasce a responsabilidade. Por isso que se brinca dizendo que quem paga todas as suas contas é um irresponsável. Porque não tem responsabilidade, não tem multa, não tem juro, não tem correção monetária, que são as consequências do não cumprimento de obrigação, que é a responsabilidade. Portanto, responsabilidade tem como sinônimo multa, juro, perdas, danos e tudo mais. A aluna Gisele Eunice Betsky Marcola, ela pergunta qual é a diferença entre objeto da obrigação e objeto do contrato. Repare o seguinte, são três objetos. Objeto da obrigação, objeto da prestação e objeto do contrato. Vamos começar pelo objeto do contrato. Quando você aluga uma casa, objeto desse contrato é a locação. Quando você empresta uma casa, objeto desse contrato é o comodato. Quando você guarda o seu veículo no estacionamento, objeto desse contrato é o depósito. Então, objeto do contrato é o tipo do contrato que você faz. O objeto da obrigação são três: dar, fazer e não fazer. Tudo que nós imaginemos no comportamento diário, ou é um dar, ou é um fazer, ou é um não fazer. Repare, dar não significa doar, né? Quando você diz para o seu colega, me dá aqui o caderno, você diz, me entrega aqui o caderno. Você não está dizendo, me doa o caderno. Então, dar compreende entregar, compreende devolver e compreende pagar. Quando você diz para o colega, emprestou o caderno para ele, me dá aqui o caderno, você está dizendo, me devolve o caderno. É uma obrigação de dar, que é de devolver. E quando você paga uma prestação, uma mensalidade, um financiamento, você está cumprindo uma obrigação de dar, que é entregar o dinheiro para o credor. E então, já falei do objeto do contrato, é o tipo do contrato. O objeto da obrigação será sempre dar, fazer ou não fazer. E o objeto da prestação é aquilo que tu deve. Se tu deve 100 mil reais, o objeto da obrigação é dar. E o objeto da prestação, 100 mil reais. Você emprestou uma vaca e quer a vaca de volta. O objeto dessa prestação é a vaca. O objeto da obrigação é devolver, dar, e assim por diante. Então, objeto do contrato, objeto da obrigação, dar, fazer, não fazer, e objeto da prestação é aquilo, o objeto material que você se obrigou. E assim nós damos sequência a essa nossa terceira aula. Se houver algum outro esclarecimento a ser feito, né, você pode me questionar que eu responderei na próxima aula. Vocês lembram que na aula passada nós fizemos um estudo do objeto da obrigação em relação aos limites do nosso estudo. Ou seja, nós não vamos estudar todas as obrigações, mas apenas as obrigações pessoais, aquelas que se traduzem num crédito, e não as obrigações dos direitos reais, que serão objetos mais para frente. Nós estudamos também a história da obrigação. Lembra? Nexo, obrigato, lei poetérea papira, que separou os dois, né? Então, e estudamos os elementos da obrigação, né? O duplo sujeito, objeto e o vínculo jurídico. E por último, nós estudamos as fontes das obrigações. Por que sou obrigado? Ou porque a lei diz, ou porque os negócios jurídicos, você concordou com aquele negócio, você fez um negócio, um contrato, por exemplo, ou então você fez algo de errado. Isso tudo implica numa obrigação, uma obrigação de indenizar ou de pagar. E agora nós entramos num novo capítulo, que é a classificação das obrigações. Eu sempre conto aos meus alunos, uma sala de aula com 40 alunos, vamos classificá-los. Pegamos esses 40 alunos e vamos classificar pelo gênero. Tem
20 mulheres e 20 homens. Vamos classificá-los pela idade, acima de 20 anos e abaixo de 20 anos. Então, o mesmo número de participantes se classificam de forma diferente, pelo sexo, pela idade. Assim também acontece com as obrigações. Lá no direito francês, as obrigações se classificavam em convencionais, ou seja, fruto da convenção, da vontade, ou não convencionais, como é o caso da lei do ato ilícito hoje, né? Essa é uma classificação no direito francês. No direito romano, ele classificava o universo das obrigações em 3 espécies. Dar, que é o dare, facere e prestare. Dare é a obrigação de dar hoje. Facere, a obrigação de fazer um ato ou um serviço. E prestare reunia dar e fazer. E como é que é, professor, a classificação das obrigações no direito brasileiro? Repare, nós também, quanto ao objeto, classificamos as obrigações em dar, o objeto da obrigação em dar, fazer e não fazer. Repito, no universo das obrigações, o ser humano se obriga a 3 espécies: ou dar, ou fazer, ou não fazer. Talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender o que é esse dar, mas eu já expliquei. Obrigação de dar não é doar. Obrigação de dar é quando você tem que entregar algo, quando você tem que devolver algo, ou quando você tem que pagar algo. Por que isso? Porque se não cumpre uma dessas obrigações, as consequências, a responsabilidade é diferente. Por exemplo, se você não paga a faculdade os seus R$1.000 da mensalidade, a faculdade, a universidade não pode entrar com uma ação de perdas e danos, porque você não pagou. Ora, quando não paga uma quantia em dinheiro, tem a multa para ser estabelecida, certo? Tem os juros, tem a correção monetária. Perdas e danos são muito próprias quando não se cumpre uma obrigação de entregar, de devolver, ou de fazer, ou de não fazer. Por quê? Porque são classificações distintas. Portanto, a classificação do direito brasileiro quanto ao objeto da obrigação: dar, fazer e não fazer. Dar, eu já falei, entregar, devolver ou pagar. Fazer, se você se obriga a fazer uma empreitada, se você se obriga a limpar um jardim, se um artista se obriga a esculpir um busto, ou o pintor pintar uma casa, ou aquele que vendeu o imóvel e prometeu assinar a escritura, são obrigações de fazer, que compreende um ato, assinatura, ou um serviço, como uma empreitada, uma pintura. Repare, quando você vende o seu carro para alguém, entrega o carro e assina o recibo de compra e venda, ele tem a obrigação de fazer a transferência, né? Se ele não fizer a transferência, você pode, além de comunicar o órgão de trânsito, entrar com a obrigação de fazer, para que ele faça a transferência e tire do seu nome. São exemplos de obrigação de fazer. E, professor, qual seria um exemplo de uma obrigação de não fazer? É muito comum nas grandes cidades, quando alugam uma casa, um apartamento principalmente. Você aluga um apartamento e o dono já diz, o senhorio, o locador diz, olha, não quero animais no apartamento. Então ele coloca lá uma cláusula quinta: o inquilino ou locatário fica obrigado de permanecer animais no apartamento. Pronto. E aí ele coloca, como se diz na linguagem popular, amarra o contrato. Se colocar animais, vai pagar uma multa de R$100 por dia. Essa é uma obrigação de não fazer, de não levar animais para o apartamento. A classificação também, ainda quanto ao objeto da obrigação, né? Pode ser simples ou conjunto. Você pode se obrigar a entregar um carro para alguém num prazo de 30 dias, mas você pode se obrigar a entregar um carro e uma bicicleta. No caso de só um carro é uma obrigação simples, mas se for um carro e uma moto ou uma bicicleta é uma obrigação conjunta. Conjunta porque compreende mais de um bem. Por que essa distinção é importante, professor? É simples, porque essa obrigação simples ou conjunta se desenvolve em outras duas. A obrigação conjunta pode ser instantânea ou periódica. Por exemplo, eu me obrigo a entregar um carro e uma moto. Primeiro até dia 10 o carro, depois até dia 20 a moto. E, pai, são obrigações que não são instantâneas, são periódicas, serão lá na frente. Quer um exemplo de uma obrigação periódica? O contrato de locação. Você não tem que pagar todo mês o aluguel? Pois é, todo mês. Bem, se você se comprometeu a pagar o aluguel todo mês, né,
você incorre na pacta sunt servanda. Tu não é obrigado a fazer o contrato de locação. Assumiu, cumpre, paga o aluguel. Mas a cláusula pacta sunt servanda sofre um revés, sofre uma contrariedade por outra cláusula, chamada cláusula rebus sic stantibus, que diz o seguinte: nos contratos periódicos, se ocorrer algum evento imprevisível, ou tu pode encerrar o contrato, ou abaixar o valor do aluguel, ou até levantar. Um exemplo muito clássico que ocorre hoje. Você alugou uma sala comercial, né, recentemente, no ano passado, por 5 anos, né, pagar R$1.000 todo mês. E veio a pandemia e caiu drasticamente o teu movimento e não tens mais condições de pagar esse aluguel. Pela teoria da rebus sic stantibus, por ser um contrato periódico, ou seja, de trato sucessivo, não é instantâneo, ele se prolonga no tempo, não foi você que causou a pandemia, você pode entrar na justiça, falar com o senhorio para encerrar o contrato. E se ele não aceitar, entrar na justiça para encerrar o contrato. Por quê? Não justifica mais você continuar com aquela locação, porque deu a pandemia, perdeu todas as freguesias e você não consegue mais pagar o aluguel. Então, a rebus sic stantibus, a cláusula rebus sic stantibus, é baseada na teoria da imprevisibilidade. Não era previsível isso. Agora, se você já alugou durante a pandemia, depois reclamar dela, aí não, tem que ser um evento antes. Há alguns anos passados, alguns empresários, com base na cláusula rebus sic stantibus, tinham feito financiamentos longos com base na inflação pela moeda americana, o dólar. E de repente deu uma hiperinflação, uma dívida que era R$10.000 passou a ser de R$100.000. E eles, com base nessa cláusula rebus sic stantibus, estiveram na justiça, foram à justiça para tentar revisar o contrato e abaixar o valor da dívida por conta dessa imprevisibilidade que era a extrema desvalorização da moeda. E o judiciário respondeu que não, que naquele tempo a inflação já era previsível e, portanto, eles não podiam rever o contrato, eles tiveram que acabar pagando o valor completo. Nós falamos de classificação quanto ao objeto. Vamos falar da classificação quanto ao sujeito. Lembre-se que uma obrigação tem duplo sujeito, credor e devedor, tem uma coisa que está devendo e por que está devendo, porque é o veículo jurídico. Numa obrigação, num contrato, vamos usar essa linguagem, sempre haverá um contratante e um contratado. Concorda comigo? Um comprador e um vendedor, um que empresta, um comodante, e o que toma emprestado, que é o comodatário. Em todas as obrigações poderá haver ou dois, ou mais do que um, ou mais do que dois. Ou seja, um credor ou devedor será um sujeito ativo ou um sujeito passivo. Essa é uma obrigação única, quando houver só um credor e um só devedor. Mas pode acontecer que uma obrigação tenha múltiplos devedores ou múltiplos credores. E nesse caso nós chamamos de obrigação conjunta, não única, mas múltipla. Supomos que eu empresto para você, para o teu pai, R$100.000. Eu tenho uma obrigação única ou múltipla? Múltipla, porque embora o credor seja só um, Jaime Pasqualini, o devedor é você e o seu pai, os dois devem R$100.000. Mas quanto cada um deve? Porque é uma obrigação conjunta, obedece o princípio concurso partes fiunt. Cada um só deve a sua cota parte. Se eu emprestei R$100.000 para duas pessoas, você e o seu pai, você só deve 50 mil e o seu pai só deve 50 mil. Por quê? Porque é uma obrigação conjunta, concurso partes fiunt. Se eu for cobrar, não posso dizer, fulano, me dá os 100 mil, não. Eu só posso cobrar 50 mil e 50 de outros. Tá, como é que eu faço, professor, então, para eu poder cobrar ou de um ou de outro R$100.000? Bastava que botasse no contrato assim, empresto para fulano e ciclano R$100.000 que responderão solidariamente. A obrigação múltipla pode ser conjunta ou solidária. Quando bota a palavra solidariamente embaixo, significa que eu, credor, não recebi, posso cobrar de você 100 mil ou do seu pai R$100.000. Não as duas vezes, apenas uma. Mas eu posso escolher quem eu quero como meu devedor, porque é uma obrigação solidária. Resumindo, quanto ao sujeito, uma obrigação pode ser única, um só credor e um devedor, ou múltipla, com mais de um devedor ou mais de um credor, que é o caso da solidária.
As obrigações solidárias, elas são divisíveis ou indivisíveis. Duas pessoas devem um cavalo. Como é que faz? Leva o cavalo cortado a alguém? Não. Quando o objeto, a coisa, for indivisível, cada um dos dois pode ser obrigado a entregar o animal por inteiro. As obrigações podem se classificar ainda obrigações de meio e de resultado. Como assim, professor? Repare, quando você vai ao médico, paga a consulta ou vai pelo convênio, ele tem uma obrigação de meio, ou seja, de aplicar todos os seus conhecimentos científicos e intelectuais para tentar sarar, amenizar a tua dor, curar daquela tua moléstia. É uma obrigação de meio porque ele não está te garantindo que vai sarar, que vai curar a tua enfermidade. Da mesma forma, o advogado. Quando o cliente procura advogado, o advogado tem uma obrigação de meio, aplicar toda a sua experiência, todo o seu tirocínio para tentar ganhar aquela causa. Mas ele não pode prometer, porque é uma obrigação de meio. Portanto, se ele perder um prazo, se o médico receitar o remédio errado, nós estamos falando de culpa. Aí ele responde, né, por perdas e danos, indenização. Mas se não ocorreu com culpa, não é porque ele perdeu a causa que você vai poder processá-lo. Não é porque você ficou mais doente ou piorou a enfermidade que você vai poder processá-lo, exceto se ele agir com culpa. E o que vem a ser a obrigação de resultado, professor? Simples. As empresas transportadoras, as que transportam mercadorias e pessoas. Quando elas aceitam a mercadoria da pessoa para transportar até o seu destino, elas garantem que essa pessoa, essa mercadoria vai chegar no seu destino sã e salva, independente de seguro, haver ou não seguro. Portanto, quando cai um avião, quando você embarca num ônibus, né, basta você embarcar no ônibus, a responsabilidade, a obrigação da companhia de transporte coletivo é a obrigação de resultado. É te levar até o teu destino sã e salvo. Se acontecer alguma causa nesse ínterim, com raríssimas exceções, ela vai responder, né, por perdas de danos. Porque ela tem uma obrigação de resultado. São poucos exemplos de obrigações de resultado. Uma pergunta que eu costumo fazer em sala de aula é a seguinte: e o médico, o cirurgião plástico, aquele que você contrata para consertar o seu nariz ou algum defeito na sua face ou em alguma parte do seu corpo, ele tem uma obrigação de meio ou de resultado? O que você acha? Ele apenas vai tentar fazer ou ele tem que fazer melhor, né? Eu posso adiantar que a jurisprudência tem entendido que a obrigação do cirurgião plástico é uma obrigação de resultado. Ora, se eu tenho o nariz torto e pede para o médico corrigir, existem hoje a tecnologia, a máquina que trabalha e pode mostrar como vai ficar. Agora, terminou a cirurgia plástica, o cara entortou para o outro lado, evidentemente que o resultado não foi atingido e por conta disso ele vai ter que responder por perdas e danos. A última classificação das obrigações são quanto a ela ser pura e simples. Eu me obrigo a entregar um veículo, uma obrigação pura. Mas eu me obrigo a entregar um veículo mês que vem se eu receber o seguro. É uma obrigação condicional. Quando você compra um carro financiado, você sabe que carro financiado não é seu, o carro é da financiadora, mas está lá no contrato que se você terminar de pagar, quando você terminar, ou seja, condicionado ao último pagamento, quando você terminar de pagar, o carro será seu. Esse é um exemplo de uma obrigação condicionada a um evento futuro e incerto. Se você pagou, o carro será seu. Embora você esteja, por isso se diz que é uma alienação fiduciária, porque o bem fica com o devedor, mas só será dele mesmo com o último pagamento. Existem as obrigações modais. É comum os pais, os avós, eu só vou dar esse móvel para o meu filho, né, se ele fizer isso ou aquilo, estabelece um modo para ele adquirir aquela doação. E por último, as obrigações são a termo. O que é a termo? Tem um prazo para cumprir ou não, né? A tempo certo ou não certo. São as obrigações a termo ou, numa linguagem mais popular, as obrigações têm um prazo certo ou incerto para cumpri-la. Feita essa explanação, eu agradeço.